Aleluia! Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo de número 5. Irmãos, eu estou tremendo aqui. Estou tremendo porque eu estou sabendo que Deus usou o pastor Eduardo ontem. Eu quero deixar claro para os irmãos que eu só vou trazer uma saudação. Eu não quero que os irmãos criem expectativa equivalente, porque assim, aquele irmão ele come o pergaminho. Eu não sei o que acontece, eu ainda não cheguei nesse nível. Então os irmãos já vão me perdoando, vão tendo misericórdia. Cadê os intercessores? Já entraram em intercessão? Senhor, tem misericórdia, não deixa a tua serva humilhada, envergonhada. Vocês estão aí? Então comece a interceder, pelo amor de Deus, que eu já estou naquele nível da oração do desespero. Sabe? Eu já estou, Deus, pelo amor de Deus, hein? Sabe quando tu já ameaça Deus na oração? Tipo assim, ó, é teu nome, hein? Ó, eu já estou nesse nível. Já estou mal, cheguei no aeroporto, o pastor Júnior já chegou e falou, teu marido. Meu Deus, já tremi, falei, mãe do céu. Aí depois dentro do carro ele continuou, foi resposta. Até essa chuva que está caindo. Falei, Jesus, me cobre com teu sangue. Quase que eu fingi um desmaio, um troço. Falei, bota no soro, é melhor ficar quietinha, internada, do que passar vergonha. Meu Deus, me ajuda. E quando cheguei aqui, os irmãos dizendo, estava puro não, hein? Aí pastor Edilson, foi uma benção. Aí Mísia, até o marido. Eu falei, meu Deus. Ai, Senhor, tu me trouxeste pra cá pra me abater. O que houve? Então tem misericórdia de mim, viu? Vamos lá, Marcos capítulo 5. Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo de número 5. Se puder aumentar só mais um pouquinho o retorno para mim. Só o retorno, que eu sei que o som para a igreja está espetacular. Espetacular. Glória a Deus. Oh, aleluia. Perfeito, perfeito. Muito obrigada. Muito obrigada. Se você ficar chateado, tiver qualquer problema aqui, me liga, viu? O pessoal da sonoplastia, tá? A gente tá repreendido em nome de Jesus. Vamos lá. Marcos capítulo 5. Glória a Deus. Oh, aleluia. Glória a Deus. Versículo 25 em diante. Certa mulher que havia 12 anos que tinha uma hemorragia, que já havia padecido muito à mão de vários médicos, e despendido tudo o que tinha, sem contudo nada aproveitar, pelo contrário, indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, por entre a multidão, e tocou na sua veste, porque ela dizia consigo mesmo, se tão somente eu tocar nas suas vestes, sararei. Imediatamente ao tocar, se lhe estancou a hemorragia e sentiu no seu corpo estar curada do flagelo. Jesus, conhecendo que de si mesmo saíra poder, voltou-se na multidão e perguntou, quem tocou nas minhas vestes? Responderam-lhe os discípulos, vês que a multidão te aperta e dizes quem me tocou? Porém ele olhava em redor para ver a que isso fizera. Então a mulher, que sabia o que tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se, prostrou-se diante dele e lhe declarou toda a verdade. E ele lhe disse, filha, tua fé te salvou. Tua fé te salvou. Filha, tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste teu mal. Estando ele ainda falando, chegaram alguns da casa do principal da sinagoga, a quem disseram, tua filha está morta, por que incomodas o mestre? Porém Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga, não temas, crê somente. É a segunda oportunidade que eu tenho nesse período de 2 anos, de poder retornar a essa casa. E eu me lembro que na última ocasião eu pude falar bastante sobre Jairo, mas o Senhor ele me deu uma nova perspectiva dentro desse mesmo texto, e hoje o coração se inclinou pelo Espírito Santo, para que nós possamos caminhar nessa direção. Vem algo novo aí. Eu vou contar de 1 a 3, e quando eu disser 3, você vai liberar uma palavra ainda antes de assentar,
Uma palavra que determina o rumo profético daquilo que Deus te confiou como verdade para esse ano de 2024. Quando eu disser 3, você vai olhar para quem está ao seu lado e vai dizer para esta pessoa: sustenta a tua fé. Meu Deus! Só isso que você vai dizer. Sustenta a tua fé. Ah, Camila, mas a minha fé não é tão grande. Não importa. Tudo que está para acontecer depende da fé que você aguenta sustentar agora. Tá bom? Então, quando eu disser 3, você vai dizer para quem está ao seu lado. Mas diz daquele jeito. Sabe assim, quando você compra uma coisa que você pensa que não vai dar conta de pagar e tu tem que dobrar o plantão, mas tu paga? É tipo isso. O Senhor está dizendo: sustenta. Sabe quando a gente era criança que botava um pouquinho mais de comida no prato e percebia que não ia aguentar, mas tinha uma mãe, um pai um pouco mais rígido na área da educação, que não aceitava desperdício, principalmente se a família fosse mais pobre. E aí quando você dizia não quero mais, aí a mãe dizia engole. É mais ou menos nessa vertente. Você vai dizer o sustenta dessa maneira. Como quem diz, você veio até aqui, não tem como voltar não. É daqui pra frente. Ah, mas eu acho que eu criei demais. Ah, eu acho que eu projetei. Ah, eu acho que eu fui um pouco mais além do que onde minhas pernas. Exatamente, porque não é sobre pernas, é sobre fé. Foi o próprio Deus que permitiu o cálculo e um pouco mais além. Aí na hora você pensa: ai, eu fiquei emocionado. Eu fiquei emocionado. E o Senhor me trouxe aqui nessa noite para dizer: agora sustenta. Sustenta. Então quando eu disser 3, você vai dizer a quem está do teu lado: sustenta a tua fé. É 1, prepara. É 2, para de dar sorrisinho, que é para ele entender que é coisa séria. 2,5, você vai dizer: sustenta a tua fé. É 1, é 2, é 3, diga! Sustenta a tua fé. Isso, diga glória a Deus. Senta dando aleluia. Aleluia. Vai sentando e vai glorificando. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Nós vemos aqui 2 tamanhos de fé, 2 tamanhos de fé, no mesmo texto, no mesmo episódio. Por que não dizer na mesma passada, né? Numa caminhada, 2 episódios que mostram cada um com um tamanho de fé. Camille, fé tem tamanho? Tem. Fé tem tamanho. E como é que a gente sabe que fé tem tamanho? Por causa do resultado daquilo que ela provoca. João, quando tira um tempinho curto para poder falar sobre fé, é como se ele estivesse simulando um diálogo, onde na verdade não é um diálogo, é uma pergunta retórica que ele está fazendo, nos levando a uma reflexão. Como se alguém estivesse perguntando assim para ele, ao perguntar para a gente: mostra-me a tua fé. E aí ele responde dizendo assim: não, vou te mostrar as minhas obras. E aí, vendo as minhas obras, você vai ver o tamanho da minha fé. Ou seja, fé, ela tem dimensões. E a comprovação disso está no resultado daquilo que ela é capaz de provocar de acordo com a sua dimensão. Por isso que de vez em quando algumas coisas Jesus fazia e ele dizia: seja conforme a sua fé. Ou seja, não é conforme eu pedi, não é conforme eu determinei, mas é conforme o plano que você estabeleceu, porque você creu, porque você projetou, porque você veio até aqui. E aí tem até um pouco a ver com aquilo que nós dissemos lá no início, sobre o homem fazer planos e o selo vir da parte de Deus. Por isso que o homem de Deus, a mulher de Deus, ele faz planos e ele consagra isso ao Senhor, para que o Senhor possa confirmar. Não é para o Senhor execrar, não é para o Senhor rasgar o papel, é para ele selar, confirmar, acrescentar nos planos que já foram feitos. Então, nesse texto, nós temos basicamente 2 tipos de fé, 2 tamanhos de fé e 2 resultados diferentes. Aparentemente, a fé da mulher do fluxo de sangue é, sem dúvida, incontestavelmente, uma das maiores fés apresentadas no Novo Testamento. Por quê? Porque ela inaugura um método novo, algo que ninguém ainda antes dela havia realizado. Havia um testemunho de Jesus. Qual era o testemunho? O que as pessoas ouviam falar sobre Jesus? Elas ouviam dizer que a todos quanto ele tocava, estes eram curados. Então esse era o testemunho de Jesus. A fé vem pelo quê, gente? A fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus.
Então Jesus é o verbo vivo e a palavra que se dizia sobre ele, o testemunho que se dava dele e que edificava a mulher do fluxo de sangue, que há 12 anos jazia numa hemorragia terrível que trazia sua vida à decadência, não só financeira, mas social, emocional, enfim, uma série de coisas ruins que estão acontecendo ao longo dos anos através da vida, ou melhor, na vida daquela mulher, por causa da hemorragia que ela tinha. Essa mulher vai vir ouvindo falar de Jesus. Isso aqui é uma coisa tão simples, né? A gente sabe que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra, pela palavra de Deus. Então a gente sabe qual é o combustível da fé, palavra. Normalmente é a palavra. É a palavra que produz a fé que você precisa. Então quando você diz assim, eu não estou me sentindo com muita fé, na verdade o que está te faltando é palavra. Você precisa se apropriar de palavras, verbalizar palavras. Existem coisas na nossa vida que jamais vão ser resolvidas com a nossa mão, jamais vão ser resolvidas com o nosso pé. Todas as vezes que eu falo isso, eu me lembro de Ezequiel, capítulo de número 37. Quem está acompanhando, diga amém. Ezequiel, capítulo de número 37, o Senhor leva ele numa visão que retrata a condição de Israel naqueles dias. E o Senhor deixa ele no meio daquele vale que estava cheio de ossos e os ossos estavam como? Sequíssimos. E dentro daquele retrato, o Senhor não diz para ele, arruma, mete a sua mão. Não, o Senhor pergunta para ele, filho do homem, poderão viver esses ossos? Ele diz, Senhor Deus Jeová, tu sabes. O que ele está dizendo? Desse vale eu não sei nada, mas do Senhor eu sei o suficiente. Suficiente para quê? Para saber que tu fazes o que tu queres. Aí ele disse, então profetiza, filho do homem. E ao contrário do que a gente pensa, quando lê rapidamente, Ezequiel não começou a profetizar não. Quando ele diz, então profetiza, filho do homem, ele ficou caladinho. Foi o Senhor que começou a falar para ele o que ele tinha que falar. Porque profeta de verdade não inventa nada, só repete o que já foi dito. E é isso que Ezequiel vai fazer, ele fica caladinho esperando Deus dar a direção. Aí ele diz assim, filho do homem, profetiza assim, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Aí ele repetia, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. E tudo que Deus falava, Ezequiel repetia. Tudo que Deus falava, Ezequiel repetia. Agora vem comigo só por um instante. Estamos falando sobre desenvolver fé pela palavra de Deus. O único método de produzir uma fé verdadeira, transformadora, poderosa e genuína. Agora, veja, se ele está num vale, não é num oásis, é num vale. Num vale, ou seja, escuro, porque o vale é profundo, né? Ele não está cercado de árvores. O texto diz que ele está cercado de ossos. Imagina, crânio para um lado, fêmur para o outro. É uma visão terrível. Se a gente for produzir ou imaginar o tipo de sentimento que aquela visão está provocando em Ezequiel, a única coisa que a gente vai poder visualizar é a sensação de medo. Eu não vejo aqui um ímpeto profético. Não, o cara foi pego a frio numa visão. Tanto é que o texto é claro, me pegou e me tomou. Ou seja, eu não fui porque quis. Quando eu vi, eu estava lá. O texto diz assim, e me deixou lá. Daqui a pouco ele se viu, abre aspas, presencialmente sozinho. Porque primeiro ele vê uma mão que pega ele, mas depois a mão que pegou ele, leva ele e deixa ele lá, não está mais com ele lá. O que prova para nós uma outra coisa, e tem tudo a ver com fé desenvolvida pela palavra. A questão presencial não é o mais importante para desenvolver uma fé genuína. Pelo contrário, às vezes, Deus demonstra uma aparente ausência física de mover para que a fé genuína possa aparecer. Como assim, Camila? Enquanto você vê mão de Deus te movendo, você não exercita a fé da mesma maneira. É quando o mover da mão de Deus se ausenta que você começa a ficar atento de verdade ao que Ele está falando. Agora veja, o que levantou os ossos no meio do vale foi a mão de Deus? Não, foi a capacidade que Ezequiel tinha de ouvir aquilo que Deus estava falando. Então, de vez em quando pode te faltar a mão que move aonde você gostaria. Agora, nada disso impede a realização do milagre. Por quê? Porque não é sobre mão, não é sobre pernas, é sobre ouvir a voz que fala com você. É sobre a palavra. Completa aí para mim, por favor. É sobre a... Então ele não está vendo mais a mão que o tomou, ele está cercado de um vale.
num vale cheio de ossos, certamente sentindo a princípio um pouco de medo, mas o texto diz que ele segue repetindo aquilo que Deus está falando. Ele segue profetizando. O que ele está sentindo enquanto ele profetiza? Eu não consigo imaginar que ele esteja sentindo muita coisa além de medo, mas ele segue profetizando aquilo que Deus está falando. Eu imagino que tudo continua escuro como estava antes, mas ele continua profetizando. Não há nada que aqueça a alma dele naquele momento, mas ele continua profetizando. E nas primeiras palavras proféticas não há mover algum no vale. Ele está profetizando é no eco, está profetizando é na voz, está profetizando é na solidão mesmo. O texto diz que demora um pouquinho. Não é que o texto diz que demora, mas se você analisar, você vai ver que primeiro ele profetiza de 3 a 4 coisas, para só lá pela quinta, quando Deus diz assim para ele, ó, diga-lhe assim, filho do homem, porque parece que nada acontecia. Aí Deus vai dizer assim, diga-lhe assim, filho do homem, vento dos 4 cantos sopra sobre este vale. E aí ele dizia, vento dos 4 cantos sopra sobre este vale. E enquanto ele repetia isso, aí o texto diz que começou a ouvir um barulho. Então veja como desenvolvimento de fé não tem associação alguma com sentimento, mas com a capacidade que você tem de reproduzir repetidamente uma palavra que você recebeu, mesmo quando aparentemente toda a realidade parece paralisada diante do que você está profetizando. É exatamente isso que está acontecendo no vale. Quem está entendendo, diga amém. Mas ele segue profetizando. É assim que nós desenvolvemos a fé. Você vê o marido ficando cada vez mais viciado, e quanto mais viciado ele fica, mais você repete, esse aí vai ser pastor, esse aí vai ser obreiro, esse aí vai ser um homem de Deus. E você vai vendo por um tempo a paralisia, o contraste entre a realidade e a fala. Mas o que é fé? Fé não é a capacidade que eu tenho de sentir, fé é a capacidade que eu tenho de profetizar o que eu sei, mesmo quando eu não estou sentindo nada. Se Ezequiel, imagino eu, fosse dar voz ao que ele sentia antes de haver um mover naquele vale, certamente ele daria voz ao seu medo. Nós somos muito rápidos em dar voz ao nosso medo, mas somos vagarosos em dar voz à nossa fé. Sentimos-nos constrangidos em falar do que ninguém acredita, em falar do que não combina com a realidade, em falar do que Deus falou sobre nós, em repetir o que Deus disse a nós. Ficamos com medo de sermos taxados de louco, ficamos com medo de parecer que aquilo que estamos falando não vai acontecer. Só que o compromisso daquilo que Deus entrega não é com quem recebe, é com Ele que promete. E aí a gente acaba não verbalizando aquilo que Deus falou. Mas Ezequiel verbaliza. Eu tenho para mim que quando ele viu cada osso se juntar ao seu osso, o medo que estava antes ficou até maior. Porque quando Deus começa a mover e você percebe aonde você está, às vezes quando o milagre começa, o medo aumenta. Só que o texto diz que ele continuava profetizando. Agora vamos supor que Deus tivesse feito isso de uma outra maneira. Só por um instante, acompanhe o raciocínio. Imagine que Deus tivesse pego o mapa do esqueleto humano e tivesse dado a Ezequiel. E tivesse dito assim, Ezequiel, é assim que se constrói, ó. O fêmur, a bacia na espinha, espinha nisso, crânio, coloca assim, desce dessa maneira. Se ele tivesse um mapa do esqueleto humano e com as mãos, sem precisar dizer nenhuma palavra, ele pudesse unir cada osso ao seu osso, ele também seria capaz de fazer essa obra. Mas ela não seria tão perfeita por 2 motivos. Primeiro, ele jamais saberia se o osso do fêmur que ele está colando na bacia é o osso da mesma pessoa. Segunda coisa, imagine o tempo. Eu quero que você diga após mim, diga tempo. O tempo que levaria para ele fazer isso com as mãos. Mas às vezes nós queremos usar o tempo da revelação profética para fazer com as mãos o que não temos coragem de fazer com a voz, o que não temos coragem de fazer com a língua, o que não temos coragem de fazer com a boca. E gastamos anos da nossa vida fazendo com a mão, na força do braço, na força dos pés, na força do dinheiro, na força da influência, tornando físico aquilo que Deus deixou claro na visão. Qual é a clareza da visão? Deus não disse arruma com a mão, Deus disse filho do homem, profetiza.
Camila, eu ainda não entendi. Vai entender agora. Deus está dizendo: você está cansado porque está dando para a mão um trabalho que estava na tua língua. Você está cansada porque está dando aos pés um trabalho que estava na tua boca. Camila, eu ainda não entendi. Vai entender. Deus está dizendo: o lugar que eu te coloquei agora não se faz obra com a mão, é com a boca. Abre a tua boca e profetiza. Ezequiel profetizava. Ele dava voz ao que Deus falava. Agora eu te pergunto, se é Deus que está falando, por que quando Deus fala a Ezequiel, o vale não se arruma? Mas Deus levanta Ezequiel. Deus levanta Ezequiel para que o que tem que acontecer seja feito por intermédio dele, mas passe por ele, por Ezequiel. Escute isso aqui. Deus está dizendo para alguém aqui: sou perfeitamente capaz de fazer absolutamente tudo, por mais contraditório, contra a sua realidade que pareça. Eu vou fazer o que eu falei. Agora, Senhor, se tu vais fazer, se tu és capaz, por que eu não estou vendo essa realidade da minha vida? Porque Deus está dizendo: não é porque eu vou fazer que significa que eu admita que vou fazer sem você. Você quer ver? Quando o Senhor determinou que iria ressuscitar Lázaro, depois que já estava morto há 4 dias, Ele chamou os seus discípulos e disse assim: Lázaro, nosso amigo, dorme, mas eu vou despertá-lo. Vamos voltar lá. Aí disseram assim: Senhor, não volta lá não. Última vez que a gente saiu debaixo de pedrada, de paulada. Se a gente voltar agora lá, vão matar a gente. Se ele dorme, deixa que ele vai despertar. Os discípulos estão fugindo. Aí Jesus diz assim: Lázaro é nosso amigo. E aí ele fala abertamente: Lázaro está morto, mas eu vou ressuscitá-lo. Agora veja: Lázaro está morto, mas eu vou ressuscitá-lo. Vem comigo, olha a palavra dele: Lázaro está morto, mas eu vou ressuscitá-lo. Então já está decidido que Jesus decidiu ressuscitar Lázaro, sim ou não? Sim ou não? E ele depende da ajuda de alguém para trazer Lázaro para a vida? Depende, gente, de absolutamente ninguém. Mas enquanto não convence os discípulos, não chega em Betânia. Aí depois chega em Betânia. Enquanto não convence Marta, que é a primeira pessoa que recebe ele, não ressuscita Lázaro. Aí depois de convencer Marta, ele diz: cadê Maria? Aí Marta chama Maria e ele convence Maria. As mesmas palavras que ele disse para Marta, ele também diz para Maria: eu sou a ressurreição e a vida. Ainda que ele esteja morto, ele vai ressuscitar. Terceira e última coisa, olha o que vai acontecer. Se Jesus já sabia que ele estava morto, sabia que era 4 dias, já estava decidido a ressuscitá-lo, Jesus também sabia onde ele estava sepultado, sim ou não? Sim ou não? Mas não foi lá, disse para Marta e Maria: me leva, me mostra, recalamancho. Tem coisa na nossa vida que está como o vale de Ezequiel, seco. Tem coisa na nossa vida que está como a morte de Lázaro, sendo comido de bicho, em estado de putrefação. E você diz: cadê a promessa? E o Senhor está dizendo: me leva lá. E o que o Senhor falou, Deus também dizia o que Ezequiel tinha que dizer, mas os ossos não se moviam à medida que Deus falava, se moviam à medida que Ezequiel profetizava. Deus trouxe pessoas aqui numa direção muito clara, e Ele está dizendo: 2024 você arruma com a boca, ressuscita com a boca, você levanta com a boca, vai ensinar com a boca, vai acalentar com a boca, vai consolar com a boca, vai curar com a boca. A Bíblia diz que a língua, ela pode ser inflamada pelo inferno, mas uma língua cheia do Espírito Santo é o avivamento que responde um clamor da igreja. Pegue na mão de alguém: eu estou sentindo uma graça de Deus tão grande aqui. Não segure de qualquer maneira não, faça ele entender, segure aí, que ele não chegou numa noite comum, numa noite de entretenimento gospel. Eu não sei se você é da casa ou se você é visitante, mas aperta a mão de alguém e diga assim: você sentou ao lado de um profeta. A minha boca vai te levantar hoje, a minha boca vai mexer com a tua estrutura hoje. O que Deus tem para fazer na sua vida virá através da capacidade que você tem de verbalizar o que já ouviu. Vou falar como Deus está mandando. Por que não verbalizas o que ouve?
O que o diabo fala, você repete. A fofoca que te contaram, você repassa. Mas a profecia que você ouviu, você vive calado. Remaia canchobria sai. Telebe de ramaia súria. Quando está triste, fala que está triste. Quando está com medo, fala que está com medo. Mas por que não anda naquela casa liberando a palavra? Por que não entra nesse ônibus e vai trabalhar liberando a palavra? Por que não entra em territórios geográficos que Deus já te deu, tomando posse na palavra? A mulher do fluxo de sangue tem um nível de fé. E ela mostra pra gente qual é a receita. Ela deixa claro pra gente qual é a receita. Ela desenvolveu essa fé, não foi do nada não. Olha pro teu irmão e diz, não é do nada não. Não é do nada não. O texto é claro. O texto é claro. Ó, 12 anos, hemorrágica, padecendo na mão de vários médicos, despendido tudo que tinha, sem aproveitar nada. Pelo contrário, indo a pior. Porém, ouvindo falar, sua boca reproduz aquilo que você dá crédito ao ouvir. Isso que sua boca tem que reproduzir. A pergunta é, por que estás dando crédito a palavras desgraçadas? Reproduzindo maldições. Ao invés de verbalizar e de liberar a palavra que Deus te entregou. Essa mulher ouvindo falar de Jesus. A fé que ela desenvolveu não foi do nada. Foi uma fé baseada naquilo que ela... Eu sempre digo isso. Melhore o que você ouve e você vai melhorar o que você fala. Limpe esses ouvidos. Só ouve fofoca, só ouve conversa fiada. Só ouve disse-me disse. Só ouve noticiário de desgraça. Meu Deus, o algoritmo da sua rede social só mostra calamidade, porque você ouve uma, passa para outra, ouve uma, passa para outra, ouve uma, passa para outra. Aí você começa, está sabendo disso, está sabendo daquilo, e só começa a reproduzir. E detalhe, vai reproduzindo na vida das pessoas aquilo que você está cheio. Vai reproduzindo medo, vai reproduzindo incredulidade, vai reproduzindo distanciamento, vai reproduzindo frieza espiritual, vai reproduzindo escândalo, vai reproduzindo pecado, vai reproduzindo maledicência. Por quê? Porque só empresta os seus ouvidos para ouvir aquilo que não edifica. Por isso a boca de algumas pessoas parece que a língua não é língua, é um defunto. Fétida. Cheia de vermes. Agora, olha a condição dessa mulher. Ouvindo falar de Jesus, sabe o que é maravilhoso? Ela dava mais atenção ao que Jesus fazia do que a como ele fazia. Por que as pessoas não alcançaram o nível de fé da mulher do fluxo de sangue? Porque elas davam mais atenção a como ele fazia do que ao que ele fazia. Quando você dá mais atenção a como ele faz, ao invés do que aquilo que ele faz, você se torna um reprodutor de ideias que alguém já teve. E qual é o problema? O problema de comparar ideias e métodos é que normalmente o que serviu para o outro não tem garantia de que servirá para mim, por um único motivo, porque a vida de ninguém é igual. A vida de ninguém é igual. Então qual é a fé que não dá certo? Uma fé que se compara. Uma fé que dá mais atenção ao como Jesus faz do que ao que ele faz. Olha o que vai acontecer. O testemunho de Mateus e o testemunho de Lucas acerca do testemunho de Jesus é esse aqui, perdão, de Marcos. O testemunho é esse aqui, ó. A todos quanto ele tocava, estes eram curados. A todos quanto ele tocava, estes eram curados. Então as pessoas ouviam falar da maneira como ele fazia e começavam a desenvolver a fé em cima daquilo que era falado. E o que era falado? Que a todos quanto ele tocava, estes eram curados. Então só podia por ele ser curado quem por ele fosse. Agora olha a situação dela se ela compara a fé. Se ela compara a fé, tinha morrido de hemorragia. Porque de acordo com a lei de Moisés, e o Senhor não quebrava a lei, a Camila quebrava sim, ele curou no sábado. Não, foi ele mesmo que disse no sábado, porque ele é o legislador, ele não quebra a lei. Ele mesmo disse, a vida do homem é maior do que o sábado. Jesus nunca quebrou lei nenhuma. Nenhuma.
Isso é conversa de gente que tem dificuldade de cumprir princípio porque tem pressa para viver promessa. Essa mulher sabia que ele era o filho do Deus vivo. Ela reconhecia a sua autoridade e sabia que ele não iria descumprir a lei de Moisés. Até porque ela retratava o desejo de Deus. E segunda coisa, quando Jesus veio no seu primeiro sermão, ele disse: não cuideis que vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. Sabe o que ele está dizendo? Eu não sou um abolidor dos princípios, eu sou aquele que abre caminho para motivar você a fazer da maneira correta. Agora veja, se ela compara a fé, estava hemorrágica, tinha morrido minando sangue. Porque o que a lei dizia? Dizia que acerca da enfermidade que ela possuía, ela era tida como uma mulher imunda. E uma mulher imunda jamais poderia ser tocada por Jesus. E um Jesus cumpridor de lei jamais tocaria nessa mulher. Então imagine que ela está edificando a fé só no como ele faz e não no que ele faz. Imagine ela ouvindo histórias do tipo: rapaz, ele tocou no esquife do filho da viúva de Naim, e o esquife passou vida para o menino, e o menino levantou. Imagine ela ouvindo esse tipo de coisa. Imagine ela ouvindo que nas bodas de Caná da Galileia o vinho havia acabado e agora ele transformara a água em vinho. Imagine isso. Então ela está vendo que ele tem poder. Agora, se ela só se submete a dar atenção ao como e não ao que ele faz, do mesmo jeito que ela cria, ela desistia. Por isso que tem gente que do mesmo jeito que produz a fé, perde. Porque você vê o que faz e se anima, mas vê como ele fez e desanima. Por quê? Porque se compara. Porque diz: mas também ela ora a beça. Mas também ele jejua muito. Mas também ela tem oportunidades que eu não tive. Mas também ele teve portas pelas quais eu não passei. Então Jesus está dizendo: eu te animo no que eu faço, mas tu te desanimas quando ouve como eu faço. E por quê? Porque você se compara. Se ela fosse se comparar, olha o que ela tinha ouvido. Ouvindo dizer que Jesus vinha, ela edifica a fé dela. Por quê? Porque sabia que ele fazia milagres. Mas qual era o testemunho? Qual era o testemunho? Que a todos quanto ele tocava, estes eram curados. Imagine ela pensando: então eu nunca posso ser curada, porque por ele eu não posso ser tocada. Mas ao ouvir que ele vinha, entendendo que está diante de uma oportunidade, ela não vai verbalizar a comparação, ela vai verbalizar a realização. Jesus está dizendo: foca na realização que eu foco no método. Foca na realização que eu foco no como. Foca no final que eu crio a ponte no meio. Alguém está entendendo o que Jesus está falando aqui? Aí ela começa a desenvolver, cheia de fé, o seguinte pensamento: se tão somente eu tocar. E é a primeira vez que alguém vai ter essa ideia. Diga comigo: é a primeira vez. Diga, é a primeira vez. É a primeira vez que alguém vai ter essa ideia. Porque qual era a ideia repetida? Se ele tocar, sou curado. Se ele tocar, sou renovado. Se ele tocar, eu me levanto. Se ele tocar, eu prospero. Se ele tocar, eu faço. Se ele tocar, eu tenho. Se ele tocar, eu sou. Aí vem uma mulher que por causa da condição de vida dela não pode tocar. Ela desiste? Não, ela inaugura um método novo. Olha para mim, existem coisas que ainda não aconteceram na sua vida. Não é porque ele está te castigando, é porque ele vai inaugurar métodos novos através dessa adversidade que você está passando. Existem coisas das quais você não consegue se livrar por mecanismos normais. Você faz palestras para ver como outros venceram. Você faz curso para ver como outros romperam. E você não rompe. Faz, meu Deus, 1000 coisas para saber como outros prosperaram e não prospera. Para saber como outros casaram e não casam. Aí você pensa: parece que Jesus está me castigando. E ele está dizendo: não, é que eu escolhi tua dificuldade para inaugurar uma coisa nova. Eu vou falar de novo essa palavra profética. Deus está dizendo: a tua vida é diferente, teu casamento é diferente, com você é diferente, porque através da tua vida eu vou inaugurar um método novo. Vou fazer de um jeito novo. Qual é o jeito novo dela? O jeito novo dela é: se tão somente eu tocar. Eu acho isso aqui fantástico, porque o que ela está dizendo é: se ele vai tocar, eu não sei. Eu sei o que eu vou fazer. Você está liberado. Olha para cá. Você está liberada. Para quê, Camila? Para fazer planos darem certo.
Que planos? Planos que só envolvam sua força de vontade. Planos que envolvam o seu comprometimento. Camila, eu não entendi. O problema é que você terceiriza muita coisa. Tem coisa que ainda não inaugurou esse tempo novo na sua vida. E calabante, ó, remácia. Porque você vive terceirizando ideias, trabalhos, profissionais, intercessões, campanhas. Quando chegar alguém que me ajude, quando chegar alguém que cante, quando chegar alguém que toque, quando chegar outro que consiga ficar na empresa no meu lugar, eu vou conseguir ir na ceia. Quando eu conseguir alguém que faça isso por mim, aquilo, quando eu conseguir alguém que ganhe isso ou aquilo por mim, quando eu conseguir um sócio, quando eu conseguir um parceiro, quando eu conseguir a liberação do empréstimo do governo, quando eu conseguir assim, quando eu conseguir assado. E o Senhor está dizendo, por isso teus planos naufragaram em 2023. Eles estão sempre associados a terceiros. Quando alguém abrir a porta, quando o outro entregar o seu número, quando alguém liberar o CNPJ, quando tua empresa emitir nota fiscal, quando você conseguir pagar o imposto, quando aquela menina aceitar seu convite, quando aquela esposa fizer o que você quer, quando o marido ficar do jeito que você pediu, você está sempre terceirizando. E eu vou falar como Deus está mandando, e teus planos seguem naufragando. E Deus está dizendo, sabe por quê? Tu sempre dizes, quando o outro fizer, quando o outro entrar, quando o outro der, quando o outro tomar. Deus está dizendo, nesse ano, diga, quando eu fizer, quando eu pisar, quando eu entrar, quando eu falar, quando eu assinar. Levante a tua mão aí agora. Levante a tua mão e diga, Deus. Isso aqui é para quem quer compromisso. Quem não quer, não repita. Diga, Deus, esse ano eu não vou esperar ninguém. Eu vou fazer com o que eu tenho, entrar com o que eu tenho, pagar com o que eu posso, orar com o que eu sei. Deus está dizendo, para esse processo de terceirização da sua fé. Vou gritar de 1 a 3 e você vai dizer para quem está do teu lado, para! É 1, 2, 3, grite! Você não gritou, 1, 2, 3, grite! Agora grite de volta e diga, parei! 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 Será que você não percebe? Porque de um tempo para cá, solitude se tornou uma coisa indispensável no seu ministério. Às vezes Deus faz você não poder de fato contar com ninguém, para que contar com Ele não seja mais uma opção, seja uma escolha única. É o caso dessa mulher. É o caso dela. Aí ela, aqui ela, ó. Se tão somente eu tocar. Se tão somente eu tocar. Eu vou lá. Eu vou andar. Eu vou romper. Eu vou tocar. Plano simples. Plano. Larga de ser maluco. Larga de ser doida. Não está conseguindo fazer o devocional na hora certa. E quer fazer a campanha, o voto. Deus está dizendo, faz um negócio simples. Mas faça. É interessante como Deus nos conhece. A orientação bíblica nunca é ser fiel no muito e no extraordinário te colocarei. Não, a orientação é ser fiel. É começando de pouco que você começa do jeito certo. Todo mundo já sabe que sucesso não está ligado a talento, está ligado a disciplina. Está ligado a constância. Rapaz, essa mulher vai colocar um antes e depois no ministério de Cristo, no sentido de fazer as pessoas crerem através da fé, que não é só o que Ele faz, mas o como Ele faz é múltiplo. E ela vai conseguir fazer isso com um plano simples. Você tem dificuldade até de falar simples. É tão simples que você diz, será que isso vai funcionar? Camila, 15 minutos de oração todo dia no mesmo lugar, será que vai funcionar? Rapaz, 15 minutos de oração todo dia no mesmo lugar, 1 ano. Esquece, você vai voar. Você vai voar, meu filho. Deus está dando uma direção clara. Alguém chegou hoje aqui
e falou: Deus, fala comigo. Aí você queria ouvir um manto do remanto, do profundo, do recôndito, do escondido. E Deus falou: faça um plano simples. Aí o plano dela: e se eu tocar? Se eu tocar? Então, quer saber? Eu vou tocar e eu vou ser curada. E essa mulher, meu irmão, ela bagaça com a gente. Quem me conhece já sabe que ela é uma das minhas personagens favoritas. Eu tenho que pregar sobre ela pelo menos 250 vezes no ano. Essa mulher, ela rompe a multidão, estende o braço, toca na orla das vestes de Jesus. O texto diz que imediatamente ela foi curada, porque imediatamente dele saiu virtude, poder. Poder, saiu. Preste atenção, ele não deu. Que fé é essa? Que fé é essa que não pede? Que fé é essa que vai lá e toma? Não, meu Deus. Se a sua mente buga que nem a minha, olha para quem está do teu lado e pergunta: que fé é essa? Que fé é essa que não pede, minha irmã? Que fé é essa que vai lá e pega? Que fé é essa? Que fé é essa que faz uma mulher fraca, anêmica, ser a pessoa de maior autoridade no meio de uma multidão? Por quê? Porque ali está todo mundo esperando ser tocado. Ela vai lá e diz: vou pegar. Mano, ela pega e leva. Não, esquece. Ela chega, toca, pega e leva. Rapaz, a coisa é tão forte que se Jesus não para e diz: alguém me tocou, ela ia embora e não tinha nem obrigada. Olha o texto. Pegou e levou, tá indo embora. Rapaz, ela tá indo embora. Pegou e levou, veio de um jeito, voltou de outro. Tá indo embora. É Jesus que para. Jesus para e diz: quem me tocou? Aí os discípulos: mestre, a multidão te aperta, tu dizes: quem me tocou? Aí ele diz: sim, porque de mim saiu. Rapaz, isso parece até assalto. Jesus andando, daqui a pouco ele sentiu que foi tirado dele, foi tomado. Para o trio. Para a caravana. E os discípulos vão embora. E Jairo, vem comigo. E Jairo roendo as unhas, porque ele tem pressa, porque a fé dele não é como a dela. A fé dele, não o critique, porque antes da mensagem terminar, eu vou te mostrar que a tua fé é mais a de Jairo do que a dela. Vou te provar isso. Então pensa duas vezes antes de pensar mal dele. Jairo já desesperado, porque qual era a fé dele? Do testemunho. A todos quanto ele serão curados. Quando ele foi lá procurar Jesus, o que ele disse? Rogo-te que entres em minha casa e que imponhas as mãos sobre a minha filha, para que tocando-lhe ela sare e viva. Então qual é a fé de Jairo? A fé do testemunho. Só pode ser curado quem por ele é a fé dele. É a fé dele. E a dela? A dela não pode ser a dele. Porque ele pode levar Jesus para casa e falar: toca nela. Mas essa mulher não pode ser tocada por ele. Você está entendendo? Fé não se compara, se vive. E cada um vive com a sua. E cada sua tem o seu milagre. Aí está ela indo. Aí Jesus me tocou. Aí todo mundo parou. De mim saiu virtude. E virava-se para trás para ver a que isto fizeram. Ele sabia quem tinha sido. Mas queria dar uma oportunidade dela confessar. Porque quando ela toca nele, ela tira dele o que ele quer. Mas quando ele fala com ela, ele toca nela onde ela não sabe que precisa. Por exemplo, Jesus vai chamar ela de filha depois de mais de 2 anos, 12 anos, sem ela ser a filha de Sião. Quando ele diz filha, curou de novo. Só que não no corpo, na alma. Era essa a oportunidade que Jesus queria dar para ela. Mas vamos resumir aqui. Alguém me tocou, virava-se para trás para ver a que isso fizera. Ela, temendo e tremendo, levantou a mão e disse: fui eu, Senhor, quem te tocou. Apavorada, pensando: é agora que eu devo ser apedrejada. Fui eu, Senhor, quem te tocou. Aí ele olha para ela e diz: filha,
Deus ama uma fé ousada. Tem coisa que todo mundo à sua volta diz assim, ó, se você fizer isso, vai dar certo não. E o Senhor está dizendo, se você fizer isso, vai dar o que nunca deu. Filha, tua fé te salvou. Vai perturbada? Não, vai em paz. Jesus não só, presta atenção, deu cura a ela pelo método dela, como ao dar a ela paz, legitimou o método dela. Isso é mais importante do que a cura. Por quê? Porque às vezes a gente alcança o que quer por meios pelos quais Deus não aprova. Então mesmo que depois você tenha o que queria, você fica perturbado por saber se o adquiriu com a aprovação de Deus. Ela não. Ela saiu dali, como disse Jesus, em paz. Porque ele legitimou o método dela, aprovando a sua fé, dizendo, filha, tua fé aqui é um método. O que você fez te fez alcançar a cura que você desejava. Vai em paz, ser livre desse teu mal. Que fé é essa? A fé que vai lá e pega. Fé que, depois em casa, medita um pouquinho mais devagar no texto. Ela não pediu nada e levou tudo. A gente pede tudo. Por que isso acontece? Porque a gente gasta o tempo pedindo para usar aquilo que já recebeu autoridade para tomar. E a gente finge que isso é humildade. A gente finge que isso é modéstia. Quando na verdade isso é falsa fé. Eu vou te falar a verdade. Jesus está disposto a trabalhar numa incredulidade sincera. Mas não vai gastar 15 minutos com uma fé falsa. Quando Tomé não estava na casa e Jesus apareceu depois da ressurreição, todos os discípulos, menos Tomé, estavam na casa, creram nele. Quando ele sumiu da casa após o episódio da ressurreição, Tomé entra na casa e os discípulos disseram, Tomé, Jesus esteve aqui. Nós o vimos, nós falamos com ele. O que Tomé disse para eles? Vocês estão loucos. Eu não vou acreditar no que vocês estão falando. Se eu não vir, não tocar nos cravos, no lado aonde ele foi transpassado, eu não creio. O texto diz que depois Jesus volta novamente àquela mesma casa. E agora no momento em que Tomé está presente, se você for ler o texto, você vai ver que Jesus não dá nenhuma outra direção, senão apenas a Tomé, deixando claro que ele não voltou a casa para fazer nenhuma outra coisa, senão levantar a fé de Tomé diante da sua incredulidade. Por quê? Porque a incredulidade de Tomé era sincera. É bonito? Não, não é. Por isso Jesus entra e o adverte. Incredulidade não é bonito. É necessário que todo aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Ele vai lá e trabalha na incredulidade de Tomé. Repreende ela, edifica a fé dele. Tomé, bem-aventurado não é você que viu e creu. Ou seja, eu estou aqui para passar uma lição para o futuro e para te dar uma oportunidade. Bem-aventurados são aqueles que não viram, mas crerão neste testemunho. Mas veja, voltou lá na casa só por causa da incredulidade de Tomé, um discípulo amado. Porque Deus trabalha numa incredulidade sincera, o que Ele não suporta. É uma fé falsa. Diz que crê, mas não executa o que diz que crê. Por isso não vê milagres. Lembra da mulher que multiplicou o azeite da botija? Chegou em Eliseu, o credor está à porta, levar-me os meus 2 filhos. Declara-me o que tens em casa, tua serva não tem nada senão uma botija de azeite. Vai aos vizinhos, pede vasos emprestados, não poucos, mas muitos. Coloca eles dentro do quarto, fecha a porta por detrás de ti e os teus filhos. Pega o azeite da botija e derrama sobre os vasos. Ele deu a ela uma palavra. Olhe para mim e complete, por favor. Ele deu a ela uma? Deu a ela uma? A palavra que ele deu para ela foi de execução. Pega vasos, não poucos, muitos. Pega o azeite da botija. Botija é vaso pequeno. Significa que os vasos que estavam para receber o azeite eram vasos
Isso, e a botija continha um azeite pequeno. Esse é o típico milagre que Jesus faz até hoje. Qual? Varejo abastecer atacado. Até hoje ele faz isso. Colocou na botija o poder de execução. Agora, matematicamente falando, a gente sabe como é esse milagre. Eu falo sobre isso já há alguns anos. Profeta ou a palavra de Deus multiplicou o azeite dentro da botija? Não, porque mesmo que fizesse o azeite multiplicar dentro da botija, matematicamente falando, a botija não pode conter quantidade o suficiente de azeite para encher todos os vasos. Mesmo que Deus enchesse a botija, ela não teria quantidade o suficiente para encher os vasos. E Deus multiplicou então dentro dos vasos? Também não, porque senão isso tiraria a glória de Deus em usar a botija. Então como é que vai ser? Ele disse, entra no teu quarto, fecha a porta e derrama. Então aonde o milagre aconteceu? Não aconteceu dentro da botija e nem aconteceu dentro do vaso. Aconteceu na transfer. Era enquanto ela Agora, por que a gente tem palavra, mas não vê milagre? Deus diz pra gente, entra e faz. A gente entra, vê a botija, vê o vaso, vê o varejo, vê o atacado. Vocês estão me ouvindo bem? Tá? Eu acho que o microfone deu uma bugada. Deu sim, agora melhorou. Quando a gente vê que a botija só tem um pouco, vê que o vaso é maior, a palavra é, vai lá e derrama. Deus diz com a gente direto, vai lá e bota o pé, vai lá e faz, vai lá e profetiza. Aí a gente vai motivada. Aí vê os vasos, você não pode dar tempo, palavra profética tem que ser cumprida na hora. Eu aprendi aqui com esse pastor, que obediência tardia é desobediência. Aí você chega no quarto, vê o vaso, vê a botija. Aí aqui o crente, o profeta, olha a mulher de Deus que está debaixo de uma palavra, olha o homem de Deus que recebeu uma direção. Ele vê a botija, vê o vaso, e vê os vasos, e vê a botija, e o credor. E ele começa, Senhor meu Deus e meu Pai, estou aqui na tua presença. Eu quero te entregar essa botija nas tuas mãos, porque eu creio que tu tem poder, meu Deus. Crê nada, mentiroso, incrédulo. Ele não disse entre e ora. Ele não disse entre e faz campanha. Ele não disse entre e marcha. Ele não disse entre e fala em línguas. Ele disse entre e derrama. Entra e deita o azeite da botija nos vasos. Deus está dizendo, recebeu palavra? Então não pede autorização, vai lá e executa. Vai lá e executa. Não espera sentir de fazer. Faça independente de sentir. Vai lá e executa. Vai lá e executa. Eu estou sentindo uma graça de Deus tão grande. Deus está dizendo para alguém aqui, não é que eu demorei. Eu não demorei. O que você me pediu eu já te dei. Mas você só vai ver quando executar aquilo que eu já falei. Executa, derrama o que tiver que derramar, faz aquilo que tiver que fazer, meu filho. É o caso da mulher do fluxo de sangue. Ela foi lá e executou. Veio o tecladista, veio o baterista, veio o baixista, veio o guitarrista. Por quê? Porque Jairo precisa de ajuda. Jairo não é como ela. É para vir mesmo, pode vir. Já não é como ela. Ela um plano simples e ela, bota o nome na história. Ela não pede, ela pega. Ai, que raiva. Que abusada, que cheia. Que crente. Eu não tive o privilégio de nascer num lar cristão. Então, logo nos meus primeiros passos da fé, eu precisei aprender doutrinas básicas do Evangelho, a fim de fazer aquilo criar dentro de mim raiz, para que eu nascesse de novo da água e do Espírito, como se nunca tivesse vivido fora do Evangelho. Nascer de novo.
Isso não foi do dia para a noite quando eu voltei das águas batismais. As águas batismais apenas inauguraram e legitimaram esse processo. Eduardo, já diferente de mim, tem convicções das quais, nesta minha época de iniciante, eu não tinha com o mesmo quilate. Porque eu fui ensinada por um tempo naquilo que ele foi gerado desde o nascimento. Existem algumas diferenças, não para salvação, não para dom, não para milagre, mas para entendimento acerca de algumas coisas. E eu me lembro que eu ainda precisava, nos primeiros passos da fé, me convencer de coisas e criar métodos para me convencer de coisas que eu só tinha conhecido depois de um tempo no Evangelho. Eduardo, não. Me lembro que quando cheguei na igreja, já ouvia totalmente convicto de coisas que eu ainda estava me convencendo. Escute isso. De modo que um dia eu estava dirigindo a consagração da igreja e todos os sábados de manhã a gente fazia uma consagração de poder e muitas curas e coisas tremendas aconteciam e demônios se manifestavam às vezes naquele lugar. E um dia, uma senhorinha para lá dos seus 70 anos de idade manifestou uma possessão absurda. E fui eu e mais 3 irmãs. Eu não consegui sozinha. A irmã que veio comigo não conseguiu. A outra que veio não conseguiu. Juntamos as 4 juntas. Ela estava com uma força descomunal, demoníaca. E eu não conseguia. E eu fiquei ali por base de quase uns 5 minutos tentando. E não acontecia nada. E aquilo já bugou a minha mente e abalou minhas convicções, que ainda estavam sendo formadas. Por que não sai se eu estou em jejum? Por que não sai se eu tenho poder? Por que não sai se eu estou em consagração? Por que não sai se eu tenho santidade? Ali, sem que eu percebesse, a dúvida já estava entrando. Sim ou não? Nisso, estou eu naquela guerra que já passa dos 10 minutos e aquele constrangimento na atmosfera da liturgia do culto, porque é constrangedor, traz embaraço. E eu me lembro que eu estou ali e aquele demônio envergonhando aquela senhora, cuspindo, se contorcendo, querendo tirar a roupa. Foi horrível. Daqui a pouco aparece na porta daquela pequena igreja pastor Eduardo, porque a avó dele morava no quintal da igreja. Aparece ele com um pedaço de pão francês de todo tamanho, com um copo de café com leite. E eu vejo ele com um pedaço de pão na mão e o café com leite, vendo aquela galhofada. Ele aparece na porta da recepção, e da onde eu estava eu podia vê-lo. E ele aparece e ele fica olhando, aí me olhando da porta que dava para a rua. Ele mastiga o pão. E aquilo já me irritando. Só que o que ele veio a fazer depois me irritou muito mais. Ele pegou a mesinha que ficava na frente da recepção e colocou o pão, o café com leite. Nunca mais eu esqueço dessa cena. Entrou tirando o farelo da boca, botou a mão na cabeça dela, em pé como ele estava, e disse: sai! Irmãos, naquele dia eu não sei de quem eu senti mais raiva. Na hora, você sabe o que é na hora? A mulher voltou. Perguntei se ela queria entregar a vida para Cristo. Ela disse: agora. Ele orou por ela. Como ele não frequentava, porque ele não estava naquele culto, ele se envolvia num outro trabalho, ele saiu do culto. Ele não ficou nem até o final da Ele voltou para a mesa da recepção. Quem quase ficou fui eu. Eu disse: ah, demônio nojento. Ah, marido crente, irritante. Tirou na hora, nunca mais eu esqueci. Hoje eu entendo que eu ainda estava aprendendo convicções das quais ele foi gerado. E não havia dúvida. O que eu estou querendo dizer? Métodos são importantes, mas fé é mais importante do que tudo. Essa mulher tem um método absurdo de maravilhoso. Ela inaugura um novo tempo, isso é extraordinário, e por isso falamos dela com alegria. Mas Jairo já parece um pouco mais conosco.
Jairo, ele está no testemunho que ele ouviu. Jairo não é um homem de muita fé, ele é um homem de fé o bastante. Fé o suficiente para o que ele precisa. Jairo é aquela pessoa que não crê em tudo, é aquela pessoa que tem que focar no que crê, porque para ele fé agora ainda é fazer força. E tem um tempo da nossa vida que não dá para crer em tudo, porque a gente ainda está sendo gerado em fé. Agora vem comigo e imagina a cena. Jairo agendando um milagre. Entra em minha casa e a mulher no meio do caminho sem agendar nada. Veja isso aqui. Pegando primeiro o que ele pediu antes. Por quê? Ora, qual foi o pedido dele? Rogo-te que entres em minha casa, que impõe a mão sobre a minha filha para que ela sare viva. Então, quando Jairo foi buscar Jesus, a filha dele ainda estava como? Enferma, doente. Então o que ele foi buscar? Diga, cura. O que ele foi buscar? Do que ele precisava? O que ele foi pedir? Mas quem recebeu cura na frente dele? Hã? Mas quem pediu primeiro? É complicado quando você vê pessoas que chegaram depois receberem na sua frente o que você pediu primeiro. Não é fácil não. Se a gente for falar a grosso modo, foi basicamente o que aconteceu. Ah, ela também precisava, mas ele pediu primeiro. Ele buscou primeiro. Ele desceu primeiro. Sim ou não, gente? Sim ou não, meu povo? Foca aí, foca. Sim. Aí agora, olha a situação dele. Ele precisa de um milagre emergencial. Ele tem que entrar na minha casa enquanto a garota está doente. Por quê? Porque eu não tenho fé para ressuscitar, eu só tenho fé para curar. Rogo-te que entre em minha casa, põe a mão sobre a minha filha para que ela sare viva. Então ele tem fé para curar. Tem ou não tem? Tem ou não tem? Olha que coisa linda. Jesus fala para ele na hora. Então vamos. Aí vai Jairo levando Jesus para a casa dele. Aqui já era para Jairo estar alegre, mas ele está tenso. Por que já era para ele estar alegre? Ora, o homem que resolve está indo para a casa dele. Se fosse época de WhatsApp, já era para ele ter mandado uma mensagem para a senhora dele, ter dito, mulher, fica tranquila, para de chorar que o homem está indo aí. Mas não, está tenso. Por quê? Porque na cabeça dele, o que ele precisa só vai acontecer quando Jesus tocar. Ele ainda não entendeu que a decisão de Jesus ir até lá já resolveu tudo. Você tem que entender que não é quando Deus faz uma coisa que Ele resolve, é quando Ele te dá a palavra dEle. Se Ele te der a palavra dEle, celebre. Se Ele te der a palavra dEle, você não precisa esperar fazer para ter culto de ações de graça. Faça culto em fevereiro. Faça ações de graça em fevereiro. E quando alguém pergunta, Ele já fez? Você vai dizer, não, mas já me deu garantia. Já me deu a palavra. A palavra dele vale mais do que tudo. Quem tem a palavra tem garantia. Completa para mim como se fosse um grito de guerra. Quem tem palavra tem garantia. Quem tem palavra? Quem tem palavra? Quem tem palavra? É garantido. Você anda como se não tivesse garantia. Você está de brincadeira comigo? Tu acha que foi chamar o Zé Pipoqueiro? A Maria do Cachorro Quente? A Camila Barros? Não, meu irmão, você foi chamar a garantia. Quando ele estava aqui na terra, ele dizia assim, em verdade vos digo. Isso não é bordão de pregador não, isso é verdade. Ele está querendo dizer, a verdade que eu digo é a verdade que eu sou, porque eu e a verdade somos uma coisa só. Então para Jesus uma coisa está feita, não quando você vê ele fazer, mas quando ele te deu a palavra dele, considere feito. Mas Jairo volta como? Tenso, porque ele ainda não entendeu que a palavra de Jesus e a obra dele é uma coisa só. Aí no meio do caminho ele já tenso, porque Jesus está andando devagar e ele tem pressa. Ele vê a mulher recebendo na frente dele o que ele pediu antes. Você tem duas opções aqui nessa noite. Ou você fica indignado e perde tudo, ou você começa a pensar por uma nova perspectiva.
Quando você vê pessoas que chegaram depois de você receberem primeiro coisas que você pediu antes delas, não fique com inveja. Entenda, se Deus está permitindo isso no seu caminho, é porque Ele quer desenvolver em você um nível de fé para fazer na sua casa algo maior. Vamos analisar o texto friamente, sem emoção, friamente. Ele foi pedir para Jesus curar. Só que no meio do caminho, o que ia acontecer com a menina? Ela ia o quê? Jesus já sabia disso, sim ou não? E a fé de Jairo era a fé para curar ou para ressuscitar? E fé para curar é a mesma para ressuscitar? Não vem de emoção, não. Vem na razão. Não é mesmo. Eu iniciei a mensagem dizendo que fé tem tamanho. Não fui eu que inventei isso. Jesus disse em um momento no barco para os discípulos: homens de pequena fé, pouca fé. Para a cananeia, por exemplo, ele disse: ó mulher, grande é a tua fé. Então fé tem tamanho. E nós aprendemos no início que não é a fé no sentimento ou na palavra que determina o tamanho, mas no resultado. Mostra-me tua fé. Não, vou te mostrar as minhas obras. E aí, vendo as minhas obras, você vai ver o tamanho da minha. É meus resultados que vão dizer qual é o tamanho da minha fé. Então olha aqui, Jairo tem uma fé que se Jesus botar a mão na filha dele, a menina que está enferma vai ser curada. Só que Jesus sabe que a fé toda que ele tem é isso. Ele não tem mais fé do que isso. Tanto é que o apelo dele: vá na minha casa antes dela morrer. Eu quero que ela sare antes que... Porque se morrer, ele não pensava que nada mais podia ser feito, ok? Então Jesus sabe que toda a fé de Jairo está concentrada na cura, porque não há fé nele para a ressurreição. Só que Jesus sabe, enquanto eu estiver caminhando para fazer o que ele me pediu, a coisa vai piorar e a menina vai vir a falecer. Agora, Jesus desanima ele e diz assim: Jairo, tua fé não é o suficiente não, porque no meio do caminho a menina vai morrer. Não, a fé que Jairo tinha foi o suficiente para fazer Jesus ir para lá, mesmo consciente do que ia acontecer no meio do caminho. Jesus está dizendo: e se eu te disser que para viver tudo que eu projetei para você, você não tem toda a fé que precisa? Mas eu não vou te desanimar, porque você não tem toda, mas a que veio me buscar é suficiente. Porque você não tem toda a fé que precisa, mas teve a fé que foi suficiente para quê? Para levar o gerador da fé, o dono do milagre, aquele que no caminho aumenta, aquele que no caminho acrescenta, aquele que no caminho faz coisas nas vidas dos outros, para que você creia que Ele é infinitamente maior e que Ele pode fazer mais do que pedimos ou do que pensamos. Alguém está entendendo? As coisas que Deus está permitindo de ruim acontecerem no caminho ou de bom na vida de outras pessoas acontecerem, não é para te destruir, é para dizer: nesse caminho eu te acrescento, porque o que eu escolhi fazer na sua casa é maior do que o que você me pediu para fazer. Quando você me conheceu, quando você me buscou, você só queria uma empresa, você não sabia que ia quebrar 2 vezes antes de se tornar um grande nome. Quando você me buscou, você só queria a salvação do seu marido, porque você ainda não sabia que ia ser mãe de 4 filhos. Quando você me conheceu, você só me pedia para te libertar do vício da bebida, porque você ainda não conhecia de quantas tentações você ainda seria provado. Mas perceba como nenhuma das coisas boas na vida dos outros ou ruins na sua vão te desfavorecer. Todas elas estão cooperando para o seu bem. Só que você não pode se distrair. Olha para mim. Você não pode se distrair. Por quê? Se você se revolta com o que vê Deus fazendo na vida do outro, que não orou como você orou, que não buscou como você buscou, que não serve a Deus no tempo que você já serve, e de repente vê ele desfrutando, vê ela desfrutando de coisa que nem toda a sua caminhada você desfrutou.
Se você se distrair e começar a pensar que Deus não está tanto com você quanto você imaginava, se você se distrair e pensar que as suas orações estão sendo depositadas em qualquer lugar de canto e não no céu, se você começar a deixar a inveja enredar seu coração, se você, ao invés de ser edificado na palavra, começar a comparar fé por foto de Instagram, sua energia será minada, sua incredulidade será aumentada, sua fé será roubada. Mas se você vê o que Jesus está fazendo na vida dos outros, e ao invés de dizer, não creio, dizer, se Ele está permitindo eu ver, porque Ele quer acrescentar alguma coisa a mais em mim. Oh, eu estou sentindo um temor de Deus tão grande aqui. Deus está dizendo, eu vou eliminar essa revolta do teu interior nesse mês de fevereiro. Tem uma revolta enredando o teu coração. Você diz, Deus não me responde mais como me respondia. Eu não vejo mais a mão de Deus como eu via. Deus está dizendo, tem uma revolta de ver crente novo enriquecer mais rápido do que você. Eu estou vendo, ninguém me contou não. Tem uma revolta no coração de alguém, vendo alguém ser cheio de unção mais rapidamente do que quem está consagrando. E Deus está dizendo, será que porventura, se eu ainda não fiz na tua vida o que tu me pediu primeiro, será que é porque na tua casa eu não decidi fazer algo maior? E para fazer esse algo, em vez de ficar com raiva de quem recebeu o que você pediu, você ir lá e curtir, comentar e compartilhar. Fala, eu quero dar glória a Deus pela vida do meu irmão. E alguém fala, por quê? E você vai dizer, porque a fila está andando. Se no caminho ele está fazendo isso, imagina na chegada. Se no caminho para minha casa ele está abençoando gente que eu nem conheço, se no caminho para o meu milagre ele está visitando gente que eu nem conheço, imagina o que é que ele vai fazer quando chegar lá em casa, quando atender as minhas orações, quando responder o que eu pedi. Por abacanda ele mandará. Olha para o teu irmão e diz, estou orando, estou pedindo, e é para minha casa que eu chamei. Fala assim, ó, a multidão apertou ele no caminho da minha casa. A mulher do fluxo conheceu ele no caminho do meu endereço. Olha para quem está do teu lado e diz assim, você pode ficar com raiva? Ou você pode dizer, sou uma bênção. Eu sou uma bênção antes do milagre. Eu sou uma bênção antes do resultado. Eu sou uma bênção. Eu sou uma bênção. Através da minha vida, através do que eu pedi, através do que eu orei, através da minha intercessão, através da minha pouca fé, outras pessoas vão alcançar aquilo que eu pedi. Eu sou uma bênção, sou uma bênção, eu sou uma bênção, sou uma bênção. Não sou invejoso, sou uma bênção. Não sou ganancioso, eu sou uma bênção, sou uma bênção. Sou uma bênção. Abra a tua boca e diga, eu sou uma bênção. Sou uma bênção para os meus amigos, para minha família, para os meus vizinhos. Eu sou uma bênção. Eu sou uma bênção. Eu sou uma bênção. Sou uma bênção. Eu ainda não recebi o que eu fui buscar, mas na minha busca, o que teve gente que já recebeu, vou repetir. Porque se vocês não gravarem nada do que eu disse hoje, gravar isso vai ser o suficiente. Ouça-me, por favor. Se eu ainda não recebi o que eu vim buscar, é verdade. Às vezes
O que eu vim buscar, eu ainda não recebi. Mas o que tem de gente que recebe enquanto eu estou buscando. O que tem de gente que é abençoado enquanto eu estou buscando. O que tem de gente que é favorecido só porque eu estou buscando. O que tem de gente que Deus alcança na minha casa só porque eu estou buscando. Eu estou buscando. É por isso que eu não vou parar de buscar. Porque enquanto eu busco, Jesus faz milagres na vida daqueles que me cercam. No caminho da minha busca, Ele cura, Ele salva. Não vou me distrair, eu não vou me invejar, eu não vou ser gananciosa. Eu sou uma bênção. Olha pro teu irmão e diz assim: eu sou uma bênção. Fala, eu sou uma bênção. Buscando. Olha para quem está do teu lado e diz: você buscando é uma bênção, mesmo quando ainda não recebeu o que pediu. Olha aqui para mim, eu vou encerrar. Eu tenho até para mim que Jesus olha assim, ó, para o endereço. Ele vê quantos passos ainda falta para chegar na tua realização. Só que Ele diz assim: vou caminhar bem devagar para lá. Porque enquanto ela busca, enquanto ele busca, e alguém diz assim: tua fé é pequena. É, mas é nessa pequena fé que Deus está abrindo muita porta. É com essa fé que alguém zomba que o tiro não saiu do revólver. É com essa fé que Deus está preservando a vida de gente que você ama lá no sudeste do país. É com essa fé que Deus está entrando lá na América agora e está dizendo para alguém que tem, para alguém que está lá dizendo: não volta, fui eu que te trouxe. Aí olha o que vai acontecer. Nesse momento, minha gente, que ele vê a mulher sendo abençoada, é na mesma hora, não é coincidência não. Isso é batalha, isso é batalha. É na mesma hora que vem o pessoal da casa dele. A Bíblia diz, sabe o quê? Que a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Então olha para mim. O mundo, o sistema nunca vai cooperar com aquilo que derrota ele. O que derrota ele? Sua. Então ele nunca vai liberar palavras que geram um fracasso dele. O sistema vai unir tudo que ele pode para te desanimar definitivamente, para fazer chegar de uma vez só uma chuva de informações desanimadora. Enquanto ele vê a mulher sendo curada e Jesus abençoando, parando a caminhada, o pessoal chega da casa dele da mesma hora e diz assim: Jairo, não importune mais o mestre. Muita gente vai considerar a importunação sua adoração. Não é só com Jairo. Lembra da cananeia? Filho de Davi, tem compaixão de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Jesus não lhe respondia palavra alguma. Aí os discípulos diziam assim: despede-a, pois vem gritando. A mulher estava adorando. Só que por fazer isso alto, incomodava os discípulos. Você já percebeu como quem se incomoda com a sua busca normalmente não pode fazer nada por você? As pessoas que se incomodam com teu jejum, teu dízimo, tuas ofertas, teus votos, tua presença na casa de Deus. Ai, mas tá indo muito pro culto. Ai, mas tá... Normalmente elas não podem fazer nada por você. Chegaram para Jairo: por que tu importunas? Chega de incomodar. Rapaz, para você é um incômodo, porque talvez você veja em mim uma perseverança que não veio em você. Para você talvez seja um incômodo, porque talvez você veja em mim a coragem que você não vê em você. Para você o timbre da minha voz talvez seja irritante, talvez porque não haja em você a mesma efusão que há em mim. E eu te respeito, ok? Só não diga que o que representa para você é a mesma coisa que representa para Jesus.
Porque para você é um incômodo, mas para Ele é a minha busca. Para Ele é a minha devoção. Para Ele é a minha fé. Não incomode mais o mestre. Eles diziam para Jairo: a menina já morreu. Aí Jairo ouve aquilo. Eu tenho para mim que o mundo dele caiu aquela hora. Abalou todas as suas estruturas. Me lembro de Paulo escrevendo aos Coríntios: abatidos, mas não destruídos. Ele fica em silêncio. Quando tua boca não puder reproduzir a palavra que Deus te deu, feche ela. Se você não tiver naquele momento condições de profetizar, de liberar uma palavra que combina com o que Deus te disse, não precisa mentir, mas não diga na cale-se. Cale-se. Jairo não falou nada, mas Jesus falou. Cale-se que eu falarei. Cale-se e eu te animarei. Diga para a sua desesperança que o dono da sua esperança não se ausentou. Eu tenho visto o que você tem visto e tenho ouvido o que tem te falado, mas eu estou aqui, eu estou aqui. Aí nessa hora você pensa assim: Camila, e o que Jesus disse a eles, aos homens que trouxeram as más notícias a Jairo? Para eles Jesus não disse, porque Jesus não fala com quem não busca. A palavra de Jesus é para quem... Talvez você está aqui, está dizendo: Jesus, visita lá fulana, fala com ela o que tu tem falado comigo. Visita lá o ciclano, faz ele ver o que o Senhor me mostrou. E o Senhor está dizendo: com eles eu não falo nada, mas com você fica em mim, porque vou eu te animar por esses dias. Eu vou te renovar por esses dias. Eu vou te levantar por esses dias. Jesus não fala nada com eles, mas ele vira para Jairo e diz: Jairo, não temas, apenas creia. O que ele está dizendo? Filho, não precisa ter a fé da ressurreição toda não. Só sustenta aquela que você trouxe quando me conheceu. Como quem diz assim, ó: segura essa que o resto eu faço. Você de fato não tem toda a fé que pensa que poderia ter, mas Jesus está dizendo: se tiver fé para me levar onde você quer, eu faço o resto. Ele está dizendo para alguém: eu faço o resto. O que você não faz, eu faço o resto. Jairo, não temas, crê somente. Vou contar de 1 a 3 e você vai dizer para o teu irmão: sustenta a tua fé, amém? Porque o não temas, crê somente é Jesus dizendo para ele: Jairo, sustenta. Mas a menina morreu, sustenta. Mas aquela porta que eu pensei que ia abrir, fechou, sustenta. É porque eu não tinha aquela porta que tu me pediu. Eu estou criando um cargo novo para te encaixar. Sustenta a tua fé, prepara. Vou contar de 1 a 3. No 3, quem já está de pé vai ajudar quem está sentado. Quando eu disser 3, tu vai... Eita, esse povo é muito rápido. Quando eu disser 3, você vai olhar para quem está do teu lado e vai dizer: sustenta o que te trouxe. Sustenta o que te trouxe. Por que, Camila? Porque o que você não tem, ele vai levar para a tua casa. Quando eu disser 3, você vai dizer: sustenta. É 1, é 2. Levanta a mão mais alto que você puder. 2,5, prepara aí. 2,5, levanta as mãos. Quando eu disser 3, filho, impõe a mão sobre o ombro do vizinho. Deixa ele sentir o peso dos teus braços. No 3 você vai sacudir e dizer: sustenta. É 1, é 2, abaixa a mão. Sustenta, diga 3. Sustenta.